Olá, aluno! Olá, aluna! Eu sou a professora Luciana e vou conduzir a aula de Educação Física com vocês. Em nossa aula, vamos dividir em dois momentos. Primeiro, a parte teórica e depois uma parte prática. A teórica para podermos entender melhor como conduzir a prática. Vamos lá? O nosso tema de hoje é exercícios físicos e a imunidade. Temos uma frase aqui que não sei se você conhece, mas é assim: mens sana in corpore sano. Uma frase bem famosa que significa uma mente sã em um corpo são. É uma citação latina de um poeta chamado Romano Juvenal. Essa frase nos traz uma curiosidade, que foi uma resposta do autor à questão sobre o que as pessoas deveriam desejar na vida. Você já pensou sobre isso? O que você deseja da vida? O poeta respondeu: uma mente sã em um corpo são. Então vamos lá. A frase parece cada vez mais fazer sentido, principalmente nos dias atuais, porque a gente está sempre muito conectado. E a gente sabe que a mente e o corpo andam juntos. E isso influencia um ao outro continuamente. O sentido, a gente sabe que o sentido original dessa frase, que foi proferida há séculos, ela nos traz a ideia de que o corpo e a mente têm que estar sempre em um equilíbrio. Ou seja, estar com o espírito em equilíbrio. Então, para que o corpo também esteja em equilíbrio. Você sabe qual a diferença entre atividade física e exercício físico? A atividade física é qualquer movimento corporal. Em outras palavras, é tudo aquilo que se faz no dia a dia. Ou seja, limpar a casa, caminhar até a padaria, passear com o seu cachorro, subir e descer escadas. A atividade física não é algo programado. Agora vamos falar de exercício físico. O exercício físico é uma atividade programada. São movimentos que, executados de maneira planejada, possuem um objetivo específico. Então, pode servir para equilibrar ou aumentar a musculatura, reduzir o peso corporal, melhorar a capacidade respiratória, diminuir a pressão arterial e precaver o surgimento de algumas doenças. Por exemplo, nós sabemos da musculação, das artes marciais, da natação. Então, a gente vê que quando a gente está praticando um exercício físico, a gente sabe que é algo planejado, que é algo que temos que fazer regularmente. Você conhece a pirâmide do exercício físico? Uma equipe de professores da Universidade de Missouri, nos Estados Unidos, deu uma parcela de contribuição neste sentido. Eles criaram uma pirâmide com a hierarquia das atividades físicas ideais para serem realizadas. Vamos lá conhecer? Aqui está a pirâmide. Se a gente for analisar passo a passo, a gente vê que na base estão as atividades ou exercícios que a gente deve fazer diariamente. Aqui vem até sugestão para a gente. Caminhe, dance, suba escadas, mova-se sempre que puder. Logo após, a gente vê que são atividades que a gente pode incluir no nosso dia a dia de 3 a 5 vezes por semana. Pratique atividades aeróbicas como pedalar, nadar, jogar futebol, caminhar vigorosamente. Um pouco mais acima, a gente vai ver uma sugestão de 2 a 3 vezes por semana.
Faça atividades que trabalhem a força, a flexibilidade muscular, como abdominais e alongamentos. Já no topo, a gente está vendo o quê? São as atividades que a gente faz menos. Então, ou seja, que a gente deve fazer menos, que a gente deve gastar menos tempo com atividades em que a gente permaneça sentado. Ou seja, esse é um convite para que possamos movimentar mais. Como está a sua vida aí? Está na base ou está no topo? Então, a gente já entendeu a dinâmica do exercício, a dinâmica do exercício físico e da atividade física. Então, agora a gente vai falar um pouquinho de um fato bem importante, que é a imunidade. A gente sabe que praticar atividade física é essencial para a saúde física e mental. E além disso, os exercícios físicos podem ser uma ótima maneira de aumentar a imunidade, especialmente em tempos de coronavírus, em que tanto se comenta da importância de estar com o corpo imune. Então, o sistema imunológico, ele atua na defesa do organismo contra ataques de invasores externos, bactérias, fungos, protozoários ou vírus. Mas aí você em casa deve estar perguntando, professora, o que é imunidade? Se a gente for analisar bem, a gente sabe que a imunidade está relacionada a nos proteger, a proteção. Então tá bom, a gente já sabe que a praticar atividade física é essencial e que se a gente fizer exercício físico, a gente aumenta a nossa imunidade. Tem outras formas de aumentar a imunidade? Sim. A gente ter um bom sono, alimentar bem, hidratar-se, são fatos que a gente pode utilizar no nosso dia a dia para aumentar a nossa imunidade. Outra forma de imunizar-se é tomar vacinas, pois é a melhor maneira de se proteger de uma variedade de doenças e suas complicações. Graças à vacinação, houve uma queda drástica na incidência de doenças. E você, tem cartão de vacina? Bom, o cartão de vacina é parecido com este daqui. Tem pessoas que têm este cartão desde que nasceu e está intacto, mas tem gente que perdeu ou não sabe onde colocou. Então, o que a gente deve fazer? A gente deve procurar o cartão e colocar ele em dia. Se caso não tiver, procure uma unidade de saúde mais próxima para colocar em dia. E você está com ele em dia? Também é bom conferir para ver se estão todas as vacinas direitinho, se você vacinou e se está faltando alguma vacinação. Então, gente, a gente viu que praticar atividade física, exercício físico ajuda a imunizar. Sabemos também que a vacina contribui para isso. Vai muito da nossa responsabilidade social, principalmente em tempo de coronavírus, que a gente deseja tanto que se encontre a vacina para que a gente possa tomar e ficar livre de vez desse vírus que tem nos deixado em casa. E então, o que acontece também? A gente preocupado com o coronavírus, viu que os casos de sarampo têm aumentado bastante nesta época. Isso se dá ao fato de que as pessoas deixaram de vacinar. Então, é importante que a gente procure estar atento à vacinação, às épocas de campanha e faça a nossa parte. Então, agora nós vamos partir para a nossa segunda parte da nossa aula, que é um pouco prática. Nós vamos falar um pouco, nós vamos praticar a saúde mental porque a gente já sabe como faz exercício físico e atividade física e a gente pode fazer em casa. Já convidei vocês a mexer, então agora eu vou convidar vocês a pensar um pouco mais. O kirigami, ele é semelhante ao origami. A gente sabe que o origami é uma dobradura de papel. O kirigami, ele é semelhante, só que ele se trata de uma forma de arte de papel.
Então, a principal diferença é que no origami você dobra papel, enquanto no kirigami você dobra e corta o papel. Se a gente for pesquisar, a gente vai ver kirigamis de diversas formas, em 3D, mais apurados, e você mesmo pode tentar fazer em casa outras formas de kirigami. Mas a que eu vou propor aqui é uma forma mais simples para que a gente pense nessa imunidade, nesse exercício e a gente tire uma lição de tudo isso. Dinâmica. Vou propor para vocês uma dinâmica. O que é uma dinâmica, professora? Dinâmica é um canal que transmite uma mensagem importante por meio da reflexão do próprio participante em formato divertido. Então, ou seja, a gente vai aprender e a gente vai divertir ao mesmo tempo. O material necessário. Hoje eu vou convidar vocês para fazerem junto comigo. E nós vamos precisar de apenas um material, que é uma folha de papel e tesoura. Professora, qual papel que tem que ser? Qualquer papel que você tenha em sua casa. Eu vou utilizar aqui um papel ofício, mas você pode utilizar qualquer um que tiver. E uma tesoura. Vamos lá, então? Bom, aqui está o papel, em branco, mas pode ser como você tiver aí. Então, o que você vai fazer primeiro? Primeiro, a gente vai dobrar este papel ao meio. E aí, o que a gente vai pensar? Que através dessa dinâmica, a gente vê que no período de distanciamento, o aprendizado é maior, a gente tem muita coisa para aprender. Então, depois que você dobrou o papel ao meio, você vai dobrar mais uma vez, desde que a ponta esteja para baixo, você vai dobrar fazendo como se fosse um triângulo. Vamos lá. Vou ficar aqui na base, porque aqui a gente consegue firmar melhor para ficar mais certinho. Em casa você consegue, às vezes, firmar mais certinho aí, tá? Então, nós vamos fazer em forma de um triângulo. É muito importante ter um lugar para você apoiar, para que saia mais certinho. Então, vai ficar mais ou menos dessa forma aqui. E a parte de baixo vai estar aberta, em forma de um triângulo. Após você chegar nessa parte aqui em que você dobrou, você vai dobrar essa ponta aqui e dobrar a outra para trás. Vamos lá. Isso. Para quem já conhece, vai ver que vai formar um chapéu. E aí a gente vai pensar, né? Um chapéu. O que tem a ver o chapéu com essa aula de educação física? A gente vai pensar que esse chapéu, ele tem a função de proteção. E essa proteção, a gente vai saber que é a proteção da gente cuidar um dos outros. Daquela responsabilidade social que eu disse para vocês lá no início. A responsabilidade social coletiva, que envolve todo mundo. A responsabilidade do cidadão, comprometido com um mundo melhor. Então, nós paramos aqui. Agora a gente vai dobrar mais uma vez, dobrando ao meio, aqui assim, ó, desta forma. Não esquece de colocar aí na base. Vai formar até uma figura geométrica aí, ó. Então, dobramos mais uma vez. Então, após dobrarmos dessa forma, a gente vai dobrar uma ponta encostando na outra. E vai ficar assim. E aí, vamos dobrar atrás também. E vai ficar desta forma. E aí, a gente vai ver que formou um outro chapéu, bem menor. Mas isso não quer dizer que a nossa responsabilidade acabou ou diminuiu. A gente continua com a mesma responsabilidade social. Após a gente formar esse chapéu, a gente vai dobrar ao meio, tá? Aqui, ó, novamente, o chapéu tá aqui. Você pega as duas pontas e dobra ao meio. Dobrou as pontas ao meio, a gente amassa um pouquinho para ficar
tomar a forma que a gente quer. E aí a gente vai puxar as laterais. Quando a gente puxa as laterais, a gente vê que formou um barco, né? Vou arrumar aqui mais uma vez pra gente, na base. E aí, a gente vai entender que esse barco representa a nossa vida, tá? E essa vida, como estamos hoje, o barco está naufragando no mar, assim como a nossa vida. E temos tempestades, e essas tempestades a gente pode imaginá-las de várias formas. Pode ser as fake news, aquelas notícias ruins que chegam no WhatsApp, aquelas coisas que a gente não quer ver. Então, o que a gente vai fazer com isso? Nós vamos jogar fora, porque isso não é legal pra gente. Então, a gente corta e joga fora. Mas o barco continua em alto mar. E aí vem outras tempestades que a gente pode trazer para a nossa vida, que seria a intolerância, a impaciência. E aí o que a gente vai fazer com esses sentimentos? Também a gente vai abandonar, porque isso não é legal para a nossa vida. Então, o barco continua em alto mar. E tudo que for de ruim, a gente vai jogar fora, porque não é legal. E aí a gente corta aqui a pontinha também. Após a gente fazer esse procedimento, a gente vai abrir. E quando a gente abre, a gente vai ver que aquele que era um barco, um chapéu, depois foi um barco, se transformou em uma camisa. E aí, professor, o que tem a ver isso com a aula de educação física, com a imunidade, com o exercício? Como assim? Essa camisa, gente, ela representa a nossa responsabilidade, o que a gente quer da vida. Cada um em casa vai assumir a sua camisa, pode personalizar, pode pintar, pode ser a camisa da imunidade. Você vai vestir a camisa do que você quer nesse período de pandemia. Então, a reflexão que fica é: o que vocês estão vendo? Então, pessoal, se a gente for relacionar a nossa aula de educação física com exercício, com imunidade, com vacinação, relacionando tudo isso, a gente vai ver como é importante ser humano, vestir a camisa que representa a vida, auxiliando nossa família, assumindo nossas responsabilidades e dando o nosso melhor. Hoje este é o convite para você. Espero que tenham gostado. Cuidem-se. Muito obrigada e até a próxima!